Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um barradinho vermelho. Mais um. Mas antes a palavra que eu escolhi está em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar preenchendo essa parte aqui das flores com vermelho vivo. O espaço aqui que eu desenhei não é tão pequeno, então dá para você preencher com o pincel número 2, por exemplo. Esse meu aqui, ele tá bem gasto e tem umas pontinhas maravilhosas. Ó, como você vai fazer? Todas essas partezinhas aqui, que compõem as flores e as folhas, você vai preencher bem direitinho. Eu não diluí a tinta, porque os espaços são pequenos. Eu estou usando a tinta da forma que ela vem no potinho. Então, você vai preencher todos esses espaços, tá? Aqui, ó, esses riscos que eu tenho, que são os cabinhos, você não vai passar o vermelho. Eu vou preencher o meu, que assim a gente adianta um pouco o vídeo. Olha, tá preenchido ali a parte de cima. Agora, você vai preencher essa linha aqui, ó, a linha de cima. Esse espaço aqui, ó. Dessa forma. Pode continuar ainda com o pincelzinho número 2. Agora, nós vamos preencher essa parte aqui de baixo. E eu vou preencher com o branco, mas eu vou colocar aqui para você ver, olha, eu diluí o meu branco com um pouquinho de água. Diluente, nesse caso, não resolve. Ou você coloca umas gotinhas de água, ou você coloca aquarela silk. Olha como é que ficou. Essa tinta, assim, ela não escorre. E eu vou preencher essa área de baixo aqui. Tô usando um pincel número 10. Ele tá aparadinho só para facilitar aqui, ó, fazer essas linhas. Aí eu já vou fazendo a linha, deixando aqui bem certinho. Só depois eu volto preenchendo o resto. Eu vou preencher também toda a minha beirada aqui e já volto para nós continuarmos. Olha, comecei a fazer aqui o sombreado em cima do branco com a cor cinza. Se você não tem o cinza, você mistura um pouquinho do branco no preto, que você vai ter o cinza. Começa no cantinho. Quando eu pego a tinta aqui no pincel, coloco ali. Aí venho limpando o pincel para os lados, diluindo essa tinta, lembrando que o branco aqui tá úmido ainda. Olha como vai ficando. Começo sempre no cantinho. Aí eu vou levando para os ladinhos, trago aqui, ó, embaixo, que vai ficar bem mais leve. O cantinho fica um pouco mais escuro. É uma entranha, então ali tem um pouco mais de sombra. Aqui, mais um último cantinho. Sempre, nunca pegue a tinta assim, de monte e coloca lá. Sempre tira o excesso, porque você pode acrescentar a tinta, mas é muito mais difícil tirar. Então, assim a gente conclui aqui a sombra do branco. E agora nós vamos
deixando isso daqui secar, aquela parte de cima tá secando, nós vamos para o barrado mesmo. Agora, para preencher aqui essa parte do babado, eu vou usar o vermelho vivo e ó, vou colocar aqui no pratinho também. Você viu que ele tá diluído, mas não tá escorrendo, só se eu fizer assim que ele pinga. E eu vou preencher esse babado até aqui, ó. Não vou preencher inteiro porque ele seca e daí não dá tempo de fazer direitinho. Então, eu faço metade, depois eu faço a outra metade, tá? Preenchendo, tô usando um pincel 16, pincel bem grandão. Aqui em cima, você preenche bem certinho, ó, com cuidado, para não invadir aquela área ali de cima que a gente precisa que fique branca. Aqui, você pode passar a tinta em cima da linha, que a linha vai aparecer, ó. Tá? A gente precisa dela bem clarinha mesmo, vai ficar, dá pra ver. E aqui embaixo você preenche também inteiro. Olha só. Bem certinho. Com cuidado. E deixa bem preenchidinho. Olha como o risco já tá aparecendo. Vou preencher aqui o meu espaço, já mostro pra você como continuar a pintura. Tá preenchido. Agora eu vou usar o berinjela para fazer a sombra. Se você não tem berinjela, você pode fazer com vinho, que vai ficar bonito também. Até com verde, verde pinheiro ou verde musgo, também é uma boa sombra para se colocar no vermelho vivo. Então, tô com o pincel número 10 agora, e ele tá paradinho. E eu vou começar aqui, ó. Cantinho, tá vendo? De novo, fazer barrado, pintar o barrado é muito fácil para quem domina a luz e a sombra, quem tá por cima e quem tá por baixo. Esse pedacinho aqui, ó, esse primeiro que tem essa linha, ele tá por baixo desse, então a sombra vai ficar nele. E vai ficar assim, ó. Não vou levar muito, não vou trazer muito, não. Agora, eu vou fazer o próximo. Depois a gente vê essa parte de baixo. Vou começar também com a tinta aqui, ó, no cantinho. Esse também ficou por trás desse. Então, aqui vai ficar escuro. Sempre quem tá por trás leva a sombra. O que ficou, a parte que ficou por cima, ela fica mais clara. Ó, essa parte ficou por cima daquela, ficou mais clara. Se você tem dúvida sobre isso, pegue um pano, dobre, fazendo um babado, que assim no real é mais fácil da gente enxergar. Aí você vai olhando o que tá por cima. Ficou mais claro porque recebeu luz e lançou sombra no que tá atrás. Agora, essa dobra aqui, ela ficou por cima dos dois lados. Você viu que aqui a gente tem um que ficou ao contrário? Ficou para dentro, por trás. Isso porque a gente tem dois espaços que ficaram por cima desse aqui. Mas eu vou continuar com a mesma lógica, ó. No cantinho, um pouquinho mais escuro. Só que aqui são dois cantinhos. Aí, venho limpando o pincel. Também eu tenho que descer essa linha. Mesma intensidade de tinta. Não pode deixar um bem clarinho e um bem escurão. Eu vou lavar meu pincel, porque eu tô com muita tinta ali. E agora, com o pincel limpo, eu volto só terminando a mistura. Caso você coloque muita tinta num lugar, você pode voltar com um pouquinho do vermelho. Ele vai ajudar a suavizar. Ele não vai tirar
mas ele suaviza. Agora a gente volta aqui nesse que tá por cima dos dois lados. Eu vou colocar a sombra dele aqui em cima. E eu vou puxar um pouquinho mais comprido aqui no meio. Você viu que eu tô mantendo escuro toda a base ali que tá encostada naquela faixa branca. Ó, venho limpando o pincel, descendo, vai ficar uma forma meio triangular. Ah, o meu pincel já tá praticamente limpo. E ficou meio tortinho, aqui ficou descentralizado. Então, eu vou colocar um pouquinho mais do berinjela aqui, ó, desse lado, para ficar mais ou menos igual, ficar parelho aqui. Aqui. Agora, esse só inverter o lado. Aqui eu vou ter um próximo. Aqui, ó, que eu tenho um cantinho. Vou limpando, empurrando essa tinta pra lá pra fazer toda essa base aqui escurinha. E aqui eu vou descer com a linha. Esse ficou por trás. Então, ele fica escurinho. Muita tinta aqui, ó. Tô voltando com um pouquinho do vermelho. Novamente, eu vou lavar o meu pincel. E agora, sem tinta, eu vou empurrando esse escuro pra cá, pro lado da sombra. Se eu fizer assim inteiro, eu vou levar o escuro pra lá. Eu não quero, eu quero que o vermelho entre. Então, eu tenho que começar do vermelho e terminar aqui no escuro. Ó, já melhorou. Vou botar mais uma vez. E agora eu vou pôr um pouquinho do vermelho aqui. Aí, já deu um equilíbrio. Então, agora, na sequência, esse próximo é a sombra aqui, puxo pelo meio de novo. Aí, começa a mesma sequência daqui pro lado de lá. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, essa partezinha de baixo. Peguei um pouquinho de tinta, só, no pincel, e eu começo daqui. Ó, deixo escurinho ali, mais um pouquinho. Agora, eu começo daqui, fazendo a linha, esfumando para baixo. Os dois. Ó, aqui eu começo do cantinho, esfumando para baixo. Daí mais um pouquinho, eu começo aqui do outro cantinho, esfumando para baixo. Você viu que aqui, ó, desencontrou, não pode. Esse escurinho, ele fecha essa linha, ó. Aqui, começo do cantinho de cá pra lá, esfumando. E depois, ó, essa linha, ela desce. Só que quando eu pego tinta, eu tenho muita no pincel. Então, eu gosto de começar aqui desse cantinho, porque aqui pode ficar bem escurinho. E à medida que vem subindo, vai limpando o pincel. E fica menos quantidade de tinta. Agora, aqui também. Acho que você já pegou aqui a dica dessa partezinha. Sujinho ali. Agora eu vou voltar com o vermelho, porque eu coloquei demais. Deixar um pouquinho mais suave. Não gosto muito de misturar, mas às vezes é necessário colocar um pouquinho do vermelho. Tem um último aqui. Esfumadinha, esfumadinha. Pronto. Eu vou continuar. Eu vou terminar essa outra parte. Eu vou preencher de vermelho. Agora, o trabalho está totalmente seco. Eu vou usar um pincel. Você pode usar o seu pincel zero normal, tá? Só que sempre me perguntam, e esse é o Condor 477-4. Ele não é tão fininho. E eu vou usar o branco do jeito que ele vem no pote. Eu não vou diluir. E eu vou te mostrar aqui um pedaço, tá? Porque é um trabalho minucioso, requer bastante paciência. Então, vou mostrar para você e vou continuar depois.
Essa parte aqui de cima você vai fazer o seguinte, você vai fazer um contorno. Esse contorno, ele não tem que ficar fininho, fininho, porque é isso que vai parecer aquela costura do Richelieu. Aqui eu tenho 2 folhas. Aí você vai olhar no teu risco, porque as folhas eu vou fazer o risco assim, ó, com 3 risquinhos no meio. Um bem no meio, um mais para cima, um mais para baixo. Aqui, ó, um bem no meio, um mais para cima e um mais para baixo. Com 3 fica fácil. Aí a pétala da flor é só o contorninho mesmo. O miolinho eu vou colocar ao redor e vou fazer no meio uma cruz, tá? Miolinho, bolinha, as bolinhas que eu coloquei aqui em volta, embaixo, eu não vou fazer cruz, porque elas são menores, então vou deixar só assim. Que mais? Ah, quando tem risquinho, aqui ainda tem um outro detalhe. Quando tem risquinho, o galinho, você passa bem em cima do risco do lápis, do carbono, assim, ó. Você faz um contorno. Aqui folhinha, 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 folhinha. No teu risco, todos vão com aqueles risquinhos no meio, daí você sabe que é folhinha. Essa parte aqui, ó, esse botão, eu vou fazer assim. Contornar. Você viu que o contorno não é muito fininho. Aí eu vou fazer um risquinho assim, ó, no meio. Só um, tá? O cabinho e o risquinho no meio. Tá, essa vai ser a parte de cima. Vou trabalhar toda dessa forma. Aí, vem essa outra partezinha aqui que tem o vermelho. Essa parte do vermelho, eu vou fazer a linha na parte de cima e na parte de baixo. E agora, eu vou contornar também aqui a beiradinha do babado. Então, todas as linhas aqui você vai contornar. Depois disso, eu vou fazer algumas linhas nessa parte vermelha. Linhas assim, ó, verticais. Ele vai ficar parecendo um passa-fitas. Ó, viu como vai ficar toda essa parte? Ótimo. Então, essa parte aqui você já viu. Agora, aqui, ó, na beiradinha do babado. Geralmente, eu passo uma linha branca. Nesse daqui, eu vou fazer um pontilhado. Ó, pontilhado. É um presponto, tá? Uma costura. Você vai apoiando sua mão, seu dedinho ali, e vai colocando de preferência do mesmo tamanho, tá? Não coloca um muito grande, um muito pequeno. E eu tô fazendo assim, ó, bem na beiradinha. Aqui, se você quiser, pode até usar um pincel um pouco mais fino. Um 0, um pouco mais, com a pontinha menor, que vai facilitar o trabalho. Porque aqui pode até ficar assim, bem delicadinho. Ó, vou fazer a curva e continuo. E isso vou levar até o final. Agora, esse espaço branco aqui de baixo, eu vou fazer o seguinte. Geralmente, eu ponho risquinhos. Se você quiser, pode fazer. Mas tem gente que tem dificuldade. E aqui a gente já tem tanta coisa minuciosa que eu vou usar o fundo do meu pincel no cinza, aquele que eu fiz a sombra, e eu vou colocar bolinhas. Ó, eu sempre faço assim, ó. Depois eu vou dando o mesmo intervalo, mesmo espaço. Mas você pode distribuir as bolinhas aqui da forma que você quiser. Só não deixa um lugar com muita bolinha e um lugar com pouca bolinha.
Ó, terminei aqui a parte de baixo com bolinha cinza, a parte da beiradinha do babado com presponto branco, aqui contorno branco, contorno branco, contorno branco e linhas verticais na área vermelha. E aqui em cima todo o contorno. Vou fazer e já mostro para você prontinho. Pintura pronta. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que eu amo vermelho, eu gostei bastante. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E eu quero dizer que esse apoio é um apoio financeiro e voluntário. As pessoas que me apoiam, elas não têm nenhuma regalia, nenhuma coisa especial. Elas ajudam financeiramente simplesmente porque gostam do canal e querem me retribuir de alguma forma. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é Celeste e ela é minha aluna presencial e mora aqui em Curitiba, no Paraná. Nos conhecemos desde criança, mas nossa relação de amizade começou somente há alguns anos. Um dia, participávamos de um encontro entre velhos amigos e no decorrer alguém teve a ideia de fazer uma brincadeira, amigo secreto de surpresa. Eu tirei o nome dela. Eu não tive dúvidas. Meu presente foi um vale aula de pintura. É claro, ela compareceu, pintou pela primeira vez e nunca mais parou. Hoje é minha aluna que se tornou minha amiga. Celeste, amiga querida, hoje o beijinho especial é seu.